back and maternal. Tem algo errado na minha geração. Eu sei que tem. Eu simplesmente consigo ver isso em cada segundo da minha vida. É algo que não escapa aos meus olhos, Senhor. Existe algo de errado com a minha geração. Algo deve ter dado errado no meio do caminho. Eu acho que nós nos vendemos, hoje nós fomos simplesmente muito ingênuos em relação ao que nós queríamos, Senhor, da nossa vida. E eu vejo pessoas aqui no YouTube. Eu vejo cristãos, ateus, eu vejo a fauna e a flora do YouTube Brasil. Senhores, eu faço parte dela. E às vezes eu me pergunto se eu deveria me orgulhar ou me envergonhar disso. Porque, senhores, nós não falamos nada com nada. Mas isso não quer dizer que seja culpa nossa, nós, bloggers. Talvez nós sejamos apenas reflexo, como eu digo mais uma vez, da nossa geração. Nós não falamos nada com nada. Nós não temos nenhum tipo de propósito, nós nos divertimos diariamente, nós tentamos esquecer isso, senhores. Mas esse negócio de ter uma casa, um cachorro, 2.1 filhos, cara, eu simplesmente não me encaixei nisso. Eu não sei porque será que eu deveria me sentir culpado por não ter me encaixado no grupo que quer uma casa, uma esposa e 2.1 filhos, cachorro, periquito, um carro financiado que vai sugar minha alma pro resto da minha existência. Não, senhores, não. Eu sou um artista. Eu decidi seguir uma vida de solitário, drogado, viciado em qualquer coisa que eu possa me viciar. E muitas vezes eu me orgulhei disso, certas vezes eu ainda me orgulho. Mas, mais uma vez, eu falei que isso talvez aponte para um vazio, senhores. Um vazio imenso. Um grande abismo, senhores, que nós não conseguimos encarar. Está aqui, senhores, na nossa porta. Nós não sabemos para onde a gente vai. Nós não somos burros o suficiente para acreditar, senhores, nos nossos líderes religiosos, mas nós não conseguimos criar nada no lugar. Quer dizer, nossos pais e avós, eles tinham uma vida simples. Eles casavam, eles tentavam conseguir o máximo de dinheiro possível para sustentar a família. Senhores, eles viviam a vida que as propagandas e os comerciais davam a eles. Mas eles eram felizes com isso. Nós não acreditamos mais, senhores. Nós sabemos o que é a propaganda, o que é a religião, o que é a mídia, senhores. Nós nos refugiamos em guetos escuros da internet, senhores. E nós jogamos também, cara. E nós tentamos ter uma vida, nós tentamos fazer o máximo de sexo possível, beber, senhores, sair e ficar de ressaca. Eu me pergunto, velho, porque, mais uma vez, senhores, eu estou na casa dos 30, eu não sei se eu vou conseguir sustentar isso por muito tempo. Eu não sei se eu vou conseguir sustentar isso por muito tempo. Essa minha vida, essa minha adolescência prolongada, senhores, é um negócio que... E eu não vejo razão alguma. Algumas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, dizem: você é uma pessoa inteligente e criativa. Eu sei, senhores, que vocês devem ter escutado mesmo várias vezes. Nós somos inteligentes e criativos. Que grande merda. Isso vai trazer, senhores, uma vida mais feliz, não? Problema. Talvez eu só esteja de mau humor, cara. Talvez eu não esteja percebendo a grande beleza que a vida pode me proporcionar, cara. Com todos os seus sabores e dissabores, senhores, saber aproveitar o gosto da água, como diz aquele cara lá de Jogos Mortais. Talvez eu precisasse passar por umas coisas difíceis para me tornar uma pessoa melhor. Mas, cara, essa bagaça da minha vida, se ela ficar mais difícil, eu não sei. Se eu vou me tornar uma pessoa melhor, não sei nem se eu vou continuar sendo uma pessoa em si. Nós não somos nem um pouco melhores, senhores, do que as pessoas que nós ridicularizamos. Nós estamos no mesmo barco, para falar a verdade. É uma pena que muita gente não tenha notado isso ainda. Mas nós vivemos
Como eu digo mais uma vez, nós não acreditamos na mentira das religiões e da Coca-Cola, senhores, da propaganda. A vida, senhores, não é um clipe bonitinho, com uma musiquinha por trás. A vida, senhores, não tem continue. Senhores, o vazio se apresenta frente às nossas portas. Tudo aquilo que Nietzsche dizia era certo, senhores. Mas nós conseguimos esquecer tudo isso enquanto nós estamos nos divertindo. E aí eu me pergunto mais uma vez, eu devo me sentir culpado por querer esquecer isso? Eu devo me sentir culpado, senhores, porque eu não estou aproveitando o máximo da minha existência. Eu devo me sentir culpado porque eu sou uma pessoa mal-humorada e antissocial. Eu devo me sentir culpado, senhores, por tudo que apareceu na minha frente que possibilitaria alterar minha consciência em doses astronômicas. As pessoas dizem você seguiu o caminho errado, velho. Eu não acredito de nenhuma forma que eu possa consertar as coisas. Aliás, eu não sei nem se existe algo para ser consertado. Não sei se estão entendendo a minha dúvida. Existe algum problema? A criação do problema é algo da minha cabeça? Senhores, será que eu não estou só com um monte de frescura? Pessoas vêm pra mim e dizem, existem pessoas que vivem pior do que você. Elas realmente esperam que eu vou me sentir melhor por causa disso. A grande questão aqui é propósito, senhores. É a busca do propósito. Nós não temos mais propósito, senhores. Além de acabar com a próxima fase no PC. Nós não temos propósito. Como dizia o agente Smith, propósito é tudo, senhores. O propósito é o que nos guia, mas sem propósito, senhores, o que nós somos. Quer dizer, eu falo, muita gente poderia invejar, cara, o tipo de vida que eu levo. Eu recebo alguns comentários, pessoas que me dizem, cara, é tão legal, velho, poder viver fazendo o que você gosta, eu que tenho um pequeno estúdio. Eu me pergunto, eu seria mais feliz se eu tivesse seguido o caminho da casa do cachorro, dos 2.1 filhos, da mulher que ia me trair com o dentista e tal, essas coisas que os nossos pais passam. Talvez eu esteja esperando demais da vida. Talvez eu esteja esperando por um futuro que nunca vai acontecer. Senhores, está mais do que claro que eu não faço vídeos para dar nenhum tipo de resposta. Eu só faço as perguntas que talvez vocês também façam. Pessoas que estiverem me acompanhando, procurando algum tipo de resposta. Cara, eu sinto desapontá-lo, mas eu estou no mesmo barco. E depressão não é o caminho. Muitas vezes, cara, eu vejo que muita gente, mais uma vez, algumas pessoas podem achar até minha depressão uma espécie de algo engraçado, minha esquizofrenia como algo charmoso. E às vezes é sim, cara, mas nem sempre. E quando o bagulho pesa, ele pesa mesmo. E muitas vezes quando eu era adolescente eu glorificava a depressão, cara. Eu tenho que admitir, eu era um fã do Kurt Cobain. Cara, eu achava... Tudo que eu queria quando eu tinha 14 anos de idade, cara, era ter uma guitarra, uma jaqueta jeans, uma banda de merda de senhores. Beber, usar tudo que eu pudesse usar, senhores. Sexo com o maior nível possível de promiscuidade, senhores. Eu achava isso tão legal. O mundo aos olhos de um adolescente. E hoje que eu tenho 30 anos, eu consegui exatamente tudo isso, senhores, etapa por etapa. E eu fico pensando, cara, será que fui eu mesmo que fiz a minha realidade? Talvez tenha sido, mas talvez eu tenha me enganado. Eu me esqueci, senhores. Eu escolhi a guitarra, a banda e as drogas. Pela casa, o cachorro e os 2.1 filhos e a mulher que ia me trair com o dentista. Me pergunto se eu fiz a escolha certa. Às vezes, cara, como eu digo mais uma vez, algumas pessoas acham minha vida o máximo. Pessoas que me conhecem superficialmente acreditam que minha vida é excelente, que é tão interessante, senhores, com tantas possibilidades de ser criativo. Mas às vezes eu simplesmente perdo a vontade de aprender coisas novas. Isso é algo que realmente me assusta. Dias que realmente me assustam são dias em que eu olho para os lados e eu digo, não tem nada novo para me aprender, não tem
nada novo para me suprir os meus vícios, não tem nada novo, simplesmente. A única coisa que envelhece sou eu. Meus amigos ficam velhos, carecas e barrigudos, exatamente como eu estou ficando. Eu estou assumindo essa posição de roqueiro velho. Eu nunca pensei, cara, na minha vida que eu fosse me tornar um roqueiro velho. Mas eu me tornei essa figura. Roqueiro velho. Eu já odiava esse nome roqueiro. E velho, senhores, é assustador. A minha música não me diz nada, velho. Eu fiz alguns álbuns, alguns EPs, cara. Coloquei eles aqui na net. Algumas pessoas viram, algumas pessoas deram um elogio. Cara, legal, é original. Mas é como se eu esperasse que algo viesse daquilo. Como se eu esperasse que ter aquele tipo de criatividade fosse resolver os meus problemas. Eu não sei se era por aceitação. Se era a aceitação que eu estava buscando. E eu vejo assim, hoje eu fiz vídeos aqui já mais uma vez falando sobre essa fraude da maturidade. A maturidade é uma fraude, senhores. Eu nunca fui tão confuso, eu nunca estive tão confuso como eu estou hoje. E olha que eu passei por muita coisa, cara. Assim, eu vivi, senhores, em cada buraco que vocês podem imaginar, principalmente eu que estive relacionado ao meio alternativo, com música e com outras coisas, senhores. E, cara, foi uma loucura. Realmente, qualquer pessoa poderia pensar que eu tive uma experiência de vida interessante, mas isso não me deu nenhuma segurança. Isso não me trouxe nenhuma segurança. E algumas pessoas. E a única. O único caminho que eu tenho, senhor, são as pessoas que chegam pra mim e dizem que eu devo aceitar Jesus. E eu digo, cara, que grande merda. Quer dizer, a única opção que eu tenho na minha vida, senhores, é vestir um terno velho e ficar pulando, senhores, dentro de um galpão com outras pessoas esquizofrênicas que nem eu. A diferença é que elas teriam bíblias nas mãos. Eu não quero acreditar de nenhuma forma que Jesus, senhores, da forma que os crentes falam, seja a minha única salvação. Porque se essa for a minha única salvação, cara, eu tô fudido, velho. Senhores cavaleiros, senhoras damas, muitas vezes eu vi que gente se sentia como eu, exatamente como eu. Se cuidem.